dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 22 de Jeremias. Dia lá fora tá lindão de novo. Hoje eu acho que eu não vou tomar sol, mas eu fiquei aqui dentro principalmente porque hoje é dia dos namorados. Não, eu não vou apresentar meu namorado ainda. Mas talvez sim. Talvez sim. Quem me vê por aqui sabe que eu estou enamorada de Jesus. Sou apaixonada por esse meu namorado. Com todo respeito, né, gente? Mas essa é a nossa função. Em especial quando estamos solteiros, né? É a gente ali buscar essa proximidade a tal forma que o nosso coração ele fique rendido ao Senhor Jesus, que o nosso coração ele se preencha dele em primeiro lugar, né? Que a gente não busque aí no homem, no marido que seja já, ou no namorado, ou enfim, homens, dinheiro, viagens, fama, qualquer coisa. Gente, eu esqueci do brinco. Foi mal. Qualquer uma dessas coisas preencher o nosso coração. Nosso coração, ele precisa estar preenchido por Jesus Cristo e que ele nunca mais saia da nossa vida. Então, algo que eu quero fazer esta manhã é te ensinar, é te conduzir por este caminho onde o primeiro olhar que você vai olhar é o de Jesus Cristo. Porque quando a gente olha para ele em primeiro lugar, quando a gente vê os seus olhos, que tem olhos, né? Tem um louvor aqui, não é o que eu vou colocar hoje, mas é aquele pode morar aqui. E ele fala assim, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Gente, quando eu ouço essa música, toda vez, é tipo um arrepiar, assim, tipo, caraca, ele é muito lindo, ele vai ser muito belo. E tipo, eu sinto, sabe, antes de ver, eu sinto. Sabe, e quando a gente olha para esses olhos, a gente tem coragem de fazer qualquer coisa, a gente tem coragem de viver qualquer história, a gente tem coragem de enfrentar qualquer desafio, a gente consegue viver, sabe, ainda que os dias estejam puxados, difíceis, pesados, tristes, a gente consegue. Se a gente olha nesses olhos, a primeira coisa no dia que a gente faz, a gente consegue ir mais distante, ir além, ir mais longe. E é isso. Então, que a gente possa se apaixonar por Jesus em primeiro lugar. E eu quero fazer uma oração e eu quero colocar um louvor que tem me conduzido aí alguns dias. E eu quero que também seja uma oração. Hoje eu fiz ela como oração, sabe? E eu oro para que seja a nossa oração no dia de hoje em especial, né? Deixa eu aumentar. Toda de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e
Então presta atenção nisso que você está dizendo. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Será que os nossos olhos perderam aquele primeiro amor já? Será que em algum momento do nosso dia, da correria do mês, do ano, a gente em busca dos nossos alvos, dos nossos objetivos, dos nossos projetos, sabe, dos nossos sonhos realizados, a gente deixou para trás de brilhar aquela coisa que provavelmente foi a coisa mais simples, mais essencial, assim, que aconteceu na sua vida quando você encontrou com Jesus pela primeira vez, quando você sentiu algo pela primeira vez. E se você ainda não sentiu, eu oro para que você, sabe, tenha um encontro com Jesus, sabe? Que nós hoje possamos, sabe, voltar a este lugar, este lugar de encontro com Deus, de que nós olhamos em primeiro lugar para Ele e possamos deixar Ele nos contagiar com o seu amor por nós, porque aí nós vamos poder amá-lo, nós vamos conseguir amar Jesus de novo. Esse louvor é lindo, ele é a primeira essência. Aqui é do Felipe Rodrigues, mas eu acho que ele é meio antigo. Eu te sugiro, sabe, a melhor forma da gente, né, se apaixonar por Jesus algumas vezes é colocando, é nos deixando, permitindo voltar a este lugar, sabe, onde a gente fica parado, ouve um louvor e deixa aquilo, né, tomar o nosso coração. Então que hoje nós possamos ser resgatadas, né? Sim, hoje é dia dos namorados, hoje nós vamos ver muitas postagens, solteiras, se preparem, é um dia difícil, mas vai ser possível porque você vai estar encharcada de um amor novo. E os que têm namorado, sabe, ao olharem assim para o seu noivo, para o seu marido, para o seu namorado e falar, meu Deus, eu não podia escolher homem melhor, sabe, tomara que ele tenha uma essência de Jesus, tomara que ele te leve até Jesus todos os dias. E se ele não te leva, vai você mesmo até Jesus e o leve também neste lugar, conduza-o para este lugar, porque o amor de Jesus é um amor que nada é mais forte, nada é mais... Ele fala que o amor dele é como uma enchente, assim, vá! Ai, meu Deus, leva tudo! Meu tempo vai acabar, então a gente precisa orar e a gente precisa ler o capítulo, que é enorme, e eu nem vou falar nada dele. Mas é isso, eu queria muito fazer esse momento aqui com a gente, porque eu creio que eu tenho essa peculiaridade. Todo dia dos namorados, sabe? Eu choro aos pés do Senhor porque eu não tenho namorado. Mas eu falo pra ele, eu quero te amar mais, eu sou tão grata. Hoje eu acordei e eu falei, Deus, eu quero te agradecer porque eu tô tão satisfeita no Senhor. Eu amo tanto o Senhor, tipo, obrigada por preencher a minha vida assim, sabe? Durante 39 anos. Então eu sou muito grata ao Senhor porque só foi possível porque tinha Ele. Porque Ele me preencheu, porque Ele me amou e porque Ele me fez eu amar algo muito superior do que até mesmo um homem, né? É isso, não deixa de ser difícil, mas a gente leva em diante. Gente, vamos começar orando então.
Amém, Jesus. Obrigada pelo dia começar assim, sabe, Deus? Obrigada pelos teus olhos que são de fogo, Deus. Em nome de Jesus, eu oro aqui por uma revelação, Deus, a cada um dos que assistirem essa live. Em nome de Jesus, que eles, sabe, sinta algo novo no seu coração, nas suas entranhas, dentro de si, assim como eu sinto, Deus. E que isso, sabe, Deus, os contagie, os leve, Deus, a um lugar, sabe, Deus, de nunca mais largar o teu amor. Em nome de Jesus, e que os leve também a levar outras pessoas a este amor, a te desejar mais que tudo. Em nome de Jesus. Muito obrigada pelo Dia dos Namorados, muito obrigada pelos casados, noivos, namorados que temos aqui e solteiros, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma porção especial no dia de hoje, sabe, Deus, do teu amor, do renovo do teu amor sobre o casal, sobre os solteiros, em nome de Jesus. É o que nós oramos, te pedimos, te agradecemos pela tua palavra, te pedimos agora para que abra os nossos ouvidos, fala conosco, Deus, ainda que sejam essas mensagens duras. Nós queremos te ouvir, aprender a como não fazer para nos separar de ti, em nome de Jesus. Amém? Então, vai dizer o seguinte: Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei, aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem estas palavras do Senhor. Eu, Senhor, lhes digo: façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês de fato fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio sentados em carros e montados em cavalos junto com seus oficiais e com o seu povo. Mas se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, Senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo como a terra de Gileade, como os montes Líbanos, mas eu farei com que vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com os seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e as jogarão no fogo. Depois, muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade. Aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. Gente, Deus só estava pedindo o seguinte: protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês de fato fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Deus ainda reafirmou, ele falou: gente, pessoal de Judá, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu tenho uma promessa com Davi da qual eu preciso cumprir. Eu vou honrar, eu sempre honrei a minha palavra com ele e eu vou continuar honrando, mas eu preciso que vocês façam o mínimo. E o mínimo é não explorar as pessoas que são vulneráveis, sabe? Que estão aí ao léu e vocês ainda estão fazendo pior. Olha só o que vai dizer. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Joacás, seu filho. Vão levá-lo e ele nunca mais voltará. Nunca mais verá a terra onde nasceu, pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai como rei de Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz: vou construir para mim uma casa bem grande com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei
Só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que a dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que de fato me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando, mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Meu tempo já acabou, falta uma parte, mas deixa eu parar aqui rapidamente, que era aqui que eu queria chegar. Olha o que as pessoas estavam fazendo. Eles estavam construindo as suas casas, falando lá que eles eram reis de verdade, se eles tivessem um lindo palácio. E aí Deus vai falar sobre Josias, falando, não, ele foi simples, justo e honesto. E aí ele vai falar assim, carai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Sabe quantas vezes a gente vê pessoas, tipo, que tem uma boa vida, convida alguém para vir ali fazer um serviço para ele e é meio que explora aquela pessoa, sabe? Paga um mau salário, demora a pagar, né? E, e é isso, sabe? E não somente isso, tem gente muito rica viajando às nossas custas. Tem governos viajando com os impostos dos brasileiros. Tem governo, sabe, tomando dinheiro. Tem gente poderosa sendo colocado como presidente, como seja lá o que for, sabe, de lugares estratégicos onde eles estão roubando de pessoas idosas, de pessoas dos lugares mais precários. Putz, grilo, cara, é inacreditável. Por quê? Por que as pessoas fazem isso, gente? Sério, eu fico assim. Sério. E qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Porque então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Deixa eu continuar. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Jeoaquim, rei de Judá e filho de Josias. Ninguém vai chorar a morte de Jeoaquim, nem dizer, que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar, meu senhor, meu rei, ele será sepultado como se sepulta um jumento morto, será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite, vá à terra de Baçã e grite bem alto. Que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe, pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então a sua cidade será humilhada e envergonhada por causa de todo o mal que você tem feito. Você que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores iguais às da mulher na hora do parto. O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Jeoaquim, juro pela minha vida que, ainda que não fosse um anel de rei na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que o querem matar e das quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha onde vocês não nasceram e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse, será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 escute o que o Senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis como Davi e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei. Isso daqui Jeremias falou antes, né? Profetizou antes. E aconteceu mais tarde, em seguida, a gente pode ver isso lá no capítulo 24 de 2 Reis,
dá uma lidinha depois. É isso, passei bastante do meu horário. Beijos, tchau, boa quarta!